Ou seja, o que o Espírito da Verdade veio trazer? A decodificação, o esclarecimento, a maturação da doutrina cientificamente, tá? A doutrina da pluralidade das existências é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem dúvida, é inexplicável. Como haverias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Então, eles colocavam, na época, uma concepção religiosa também, né? E por muito tempo a Igreja Católica colocou a ressurreição também, muitas doutrinas colocaram a ressurreição como algo direcionado à grandiosidade espiritual de alguns. Então, Jesus ressuscitou. Alguns tiveram a condição de ressuscitar, mas nem todos. Então, como, por exemplo, algumas doutrinas não acreditam na reencarnação, como o catolicismo, por exemplo, que é uma doutrina cristã, ela é espiritualista, porque ela acredita na alma, na vida eterna, mas ela não é cristão, aos que estão próximos de Deus. Esses teriam o quê? A ressurreição. Para outras religiões, o arrebatamento da ressurreição. Muitos ressuscitarão em corpo quando Jesus voltar. Então, essa questão da ressurreição ainda é muito discutida em diferentes religiões, né? Onde esse arrebatamento seriam para os crentes a volta ao alto com o corpo material, tá? Milésima 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação. Então, é como eu estava dizendo, com essa ideia de ressurreição, as doutrinas chegaram a um momento, como já chegou ao Espiritismo, não queremos ser melhor que ninguém, mas o Espiritismo, ele esclarece essa questão, neste ponto ele esclarece, não significa que somos mais evoluídos, podemos ser muito menos evoluídos que muitos irmãos de outras seitas, outras doutrinas, mas este ponto para nós é claro, que essa ressurreição foi a ideia de muitas oportunidades, mas para nós já é algo esclarecido. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra coisa, tá? Então, é evidente, ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro um pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á, em breve, que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das escrituras sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. E como eles acreditavam, as doutrinas acreditavam na ressurreição somente, quando o Espiritismo e as culturas orientais começaram a propagar a reencarnação, muitos falavam que aqueles que acreditavam na reencarnação estavam mudando, transcrevendo a ideia da ressurreição. Mas, na verdade, veio a aperfeiçoar, né? Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Então, agora está tudo claro, está tudo aparecendo. Este momento de evolução que nós estamos passando, tudo está sendo esclarecido. Não tem mais sentido figurado, como é na época do Cristo. Não, a igreja não consegue mais, a igreja, não só a católica, mas as doutrinas dogmáticas, incisivas ainda, numa contextualização de conhecimento de 2000 anos, sem nenhuma reformulação, sem nenhuma introdução da ciência, porque a ciência, ao longo desses 2000 anos, nos provou muita coisa, que nós temos que refletir junto à religião, como fez o kardecismo. Quando Kardec traz a concepção científica da nossa doutrina, foi um alarde, porque as doutrinas não faziam este trabalho. Separava-se ciência e religião. Então, quem era religioso
não era geralmente ligado à concepção científica de Deus. E quem era ligado à concepção científica separava a religião, muito do ateísmo que nós tínhamos na época. Hoje nós entendemos, num momento de tanto esclarecimento, que Deus é ciência, Deus é lei, Deus é perfeição, Deus se reflete em tudo, Deus se manifesta em todas as células, em todos os átomos, em todo o mistério que nós acreditávamos ser um mistério, tudo se revela, toda a grandeza de Deus é revelada através da ciência. Não são coisas separadas, como algumas doutrinas ainda fazem. Minha fé não se explica. A fé em Deus não se explica. Sim, nós explicamos a fé em Deus, o que é a fé em Deus, como ela ocorre no nosso despertar, o que ocorre com a nossa mente, como projetamos esta fé, qual o alcance que ela tem, fisicamente falando, quais as ondas que eu acesso, quais as interferências que eu recebo. Isso é ciência. Então, o homem ignorante, no sentido espiritual, ele separa a ciência de Deus. E tudo está interligado. Só que Jesus não podia fazer esse trabalho, porque é um despertar individual, né? Então, quando a gente tem a concepção de Deus um ser, Deus um pensador, e não uma lei, não uma força divina, grandiosa, criadora, nós separamos da ciência. E é isto que Jesus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, não quis incomodar os povos. Ele deixou que cada situação amadurecesse e que a ciência, ao longo do seu despertar, mostrasse à humanidade que as coisas não estão separadas, que é um todo, tudo se interliga, todas as ciências estão interligadas, todas as mentes estão ligadas, a força de Deus está em tudo, né? A beleza do crescimento de uma flor é a manifestação de Deus que hoje a ciência explica. Então, tudo é explicado. Não tem mais mistério, não tem mais o desconhecido, não tem mais hoje, para aquele que busca o seu desenvolvimento, a sua maturação, a simbologia. É só a gente estudar. Ah, mas eu não entendo. Então, vamos estudar. Então, vem o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, a busca, e a nossa fé vai aumentando, porque ela vai sendo alicerçada, ela tem ali uma base de clareza, ciência, fé raciocinada, fé que pensa, que compreende, que entende. Não é uma fé, eu creio porque eu creio. Eu creio porque Jesus ressuscitou. Eu creio porque a Bíblia... Não, nós cremos porque nós entendemos. Nós entendemos o que é a diferença espiritual aqui na Terra, nós entendemos o encarne, nós entendemos o desencarne. Tá bom? Então, não somos uma doutrina melhor do que ninguém, mas o esclarecimento, aquele que busca o espiritismo é trazido, e que ela seja dimensionada a todos os irmãos, né? Por isso que nós não somos uma religião, nós somos filosofia, ciência e religião. Pensamento, explicação científica, né? E sentimento, que é a nossa fé. Tá bom? Bem, passagem de São Luís, por isso que é uma passagem tão forte. Eu vou falar para vocês que eu li essas duas perguntas, eu vou ficar, olha, não tenho vergonha de falar para vocês. Eu li essas duas perguntas o feriado inteiro e o final de semana inteiro. E eu falei, eu não estou entendendo, eu não vou conseguir explicar isso. Aí, no domingo à noite, que eu já estava preocupada que a aula era hoje, falei, será que eu vou conseguir dar aula? Melhor ligar para a Rose e falar que ainda não melhorei. Mas aí eu consegui entender o que eles estavam querendo dizer para nós. Veio assim aquele despertar, sabe? Veio aquele insight, veio aquele esclarecimento. E aí ficou fácil para eu entender, né? E para a gente poder falar aqui. Bem, peço que leiam essa explicação, retrata o que eu falei, né?
do fenômeno da reencarnação, a verdade que se apresenta para nós, acaba a alegoria, porque nós estamos entrando numa nova era, na era do conhecimento, do despertar, da clareza. Ninguém hoje crê em Deus só por uma ideia, mas sim por uma razão, né? Não só por um desejo, mas porque hoje Deus representa para nós uma compreensão maior da nossa existência. Bem, último tópico do nosso curso, vou começar, não sei se vai dar para acabar, mas é o último tópico do nosso curso. Paraíso, inferno e purgatório. Mudou radicalmente aqui o tema, mas tem um sentido na concepção de que, se nós interrompemos, né, nesse período que nós morremos, o que acontece para reencarnar ou para ressuscitar, como os povos antigos diziam? O que acontece com a gente nesse período? Nós fomos educados em concepções dogmáticas do inferno, do purgatório, do paraíso, como se Deus tivesse criado ambientes julgando e seriando seus filhos pela sua condição. Isso não existe. Nós sempre falamos nesse curso, o Pai não julga. Falamos da consciência nas últimas aulas, que o nosso grande crivo de razão é a consciência. Nós nos julgamos. Quando nós começamos a evoluir, a nossa consciência desperta e nós somos os nossos verdadeiros juízes. E quanto mais evoluímos, mais depuramos essa condição de julgar as nossas ações, pensamentos, desejos, feitos. Não é um juízo externo. Nós vibramos um pensamento e um sentimento e nos ligamos a esferas, a falanges, a locais que simbolizam para nós esta vibração. As vibrações mais densas, representadas pelas alegorias materiais, pelas paixões. Então, este inferno é um estado de consciência, não é um local. A pessoa vive o inferno pelo ódio, pela culpa, pelo desespero, pela falta de crença no futuro, pela solidão, pela falta de preenchimento interno. Nós vivemos o inferno, ou vivemos o paraíso, ou em alguns momentos na nossa caminhada, vivemos muitas vezes uma paz profunda e uma dor profunda. Como nós estamos ainda na caminhada, esses dois aparentes locais nós conhecemos. A alegria, a esperança, a plenitude, a paz espiritual. Este é o paraíso. A conexão da nossa centelha sagrada ao maior, ao Criador, ao universo, ao todo equilibrado, ao todo perfeito, à lei maior. Aí nós temos a paz. Quando o nosso íntimo ainda se prende à terceira dimensão e aos sentimentos da terceira dimensão, a paixão desenfreada, o desejo carnal permanente, descontrolado, o vício, mas principalmente os sentimentos baixos do ódio e do rancor. Esses nos fazem viver o inferno. Nós não encontramos tranquilidade. Por quê? Porque o Pai nos pune? Não, porque a vibração deste sentimento é muito longe da centelha sagrada, porque a centelha sagrada é etérea, é luz, é chama. E quando nós vibramos isto, ódio, são ondas grossas,
são ondas devagar, são ondas leves, que não tem nada a ver com a nossa essência espiritual. E isso nos faz pesar, sentir medo, sentir pânico, sentir desespero, dor, revolta. Esse é o nosso inferno. Ah, mas não tem um lugar onde todos estão? Existe afinidade espiritual. Eu vibro isso, eu vou ter alguém comigo no desencarne que vibra igual. Então, quem vibra igual, está ali junto. Eu vibro ódio, eu estou com quem está com ódio, estou ali revoltada, só penso em ficar na Terra para me vingar daquela pessoa que está morando na minha casa. Eu não saio dali, eu preciso me vingar, eu preciso acabar com ele. Quem que eu vou encontrar? Irmãos que estão pensando igual. Então, eles se aglomeram por afinidade. Mas o pai não falou, olha, eu vou montar um lugar para vocês que ainda não estão conscientes espiritualmente, vocês vão ficar sofrendo juntos, vocês vão ficar se pegando, se batendo. Não. Eles se afinizam, se encontram. Então, quando a gente fala o baixo umbral, é nesse sentido que esses irmãos estão próximos pela sua irradiação. Não foi o pai que fez isso. Foi o livre-arbítrio. Ah, ele está vivendo numa colônia, ele passou por tratamento, ele desencarnou, foi resgatado junto aos seus mentores, foi levado rapidamente a um hospital, passou uma temporada ali, foi para a colônia, foi recebido por seus parentes. Isso é mérito que Deus dá a alguns? É conquista. É o livre-arbítrio trabalhando direito. E aí, a afinidade com a quarta dimensão, com a quinta dimensão, com a sexta dimensão. Então, não é o pai, nem o mentor, tem que ter lá uma pessoa que vai dizer, você vai para o céu. Quando fala, é o momento do joio e do trigo, que nós estamos no momento do ceifador, como falam, no Apocalipse, né, o ceifador. O que é o ceifador? É o momento do juízo, é o momento da escolha. Qual escolha? A nossa escolha, não é a escolha de alguém por nós. Qual é a escolha que eu estou fazendo hoje? Perante a guerra, perante a força de Deus, perante a ciência, como eu estou me manifestando perante tudo que nós estamos vivendo? Como eu estou, ao longo de tantas encarnações, porque ninguém aqui é espírito novo, é tudo espírito velho, antigo. Como eu estou preparado para a nova era? Eu quero uma encarnação na paz? Ou eu quero uma encarnação ainda nesse prazer terreno, nesse luxo, nessa discórdia? Eu ainda gosto dessa emoção da terra. É livre-arbítrio. São escolhas. O pai não determina um espaço. O nosso mentor não determina um espaço que se chama purgatório. E a igreja e os dogmas, não só a católica, mas muitas seitas, levaram a humanidade a acreditar que eles seriam punidos ou abençoados eternamente. Ninguém será punido pela eternidade. Ninguém vai ficar na espiritualidade tranquilo, só descansando. Não. Quanto mais evoluído, mais trabalho vai ter. Porque vai ajudar o pai na criação. Quem é responsável pelo aumento das galáxias, no aumento do universo? Porque a gente sabe que o tempo inteiro está aumentando, a ciência já provou que não para, que a gente não tem a menor ideia do que é esses multiversos, né? O que estão fazendo os espíritos evoluídos? Estão descansando? Não, eles estão programando novos sistemas, organizando novos povoados, organizando esclarecimento de novos povos. Ninguém vai parar de trabalhar, só que vai trabalhar na alegria de Deus, na paz da criação. Vai demorar para a gente fazer isso, mas só para a gente ter uma ideia, né? Que nem ninguém vai ficar lá no céu passeando e ninguém vai ficar queimando. Ou seja, nosso crescimento espiritual, nós temos dentro de nós o homem velho, a mulher velha, que é o nosso inferno ainda.
Nosso apego, nossa raiva, nosso ciúme, nosso orgulho, nossa ambição exagerada, nosso ciúme, tudo isso é o nosso inferno. Qual é o nosso paraíso? Nossa fé, nossa busca, nosso crescimento, nossa humildade, nosso conhecimento, nossa doação. Como nós estamos? Onde está o nosso pezinho? Isso é uma coisa minha, é minha consciência, é a consciência de cada um de nós. Não tem nada a ver com o alto, não tem nada a ver com o outro. Então, nós temos uma responsabilidade maior. Talvez fosse fácil, ó, você não vai entrar na porta, você vai para a porta larga lá, vai, você vai por aqui, você vai pela porta estreita. Nós escolhemos a porta. E trabalhamos por ela. Então, essas próximas perguntas, as 6 últimas perguntas desse capítulo, desse estudo, que já tem acho que 3 anos, né, Rô? Não sei se temos 3 anos juntos estudando esse livro, mas eu acho um final muito bonito, porque fala dessa nossa, esse livro conclui, os espíritos concluem para nós, um conhecimento que no século XIX era impossível ser compreendido. Como o céu ou o inferno está dentro de nós. Como não existe um local, mediante as alegorias do mal, das trevas, que eram conhecimentos milenares que nós trazemos de povos milenares, o mal e o bem, nas mitologias. Quando a gente vê com Kardec que isso é dentro de nós, a princípio é difícil entender. Mas estudando o kardecismo, como nós estamos aqui há 3 anos juntos, fica fácil a gente entender que é um estado de consciência. E por isso esse livro é tão bem organizado, porque antes da gente chegar nisso, a gente chegou no estudo da consciência. Esse livro é perfeito, porque ele vem gradualmente, trazendo aquilo que a gente precisa, os alicerces necessários para concluir o livro e o nosso estudo, vendo que tudo depende única e exclusivamente de nós. Não tem azar, não tem sorte, não tem o privilegiado, não tem o coitado, não tem a vítima, não. Não tem nada disso no mundo da espiritualidade. Existe uma única palavra: livre-arbítrio e consciência. Né? Rô, vai ter que ter outra aula mesmo. Eu achei que ia acabar hoje, vocês vão ter que me aguentar mais uma aula, porque ainda tem, vou falar das perguntas, eu fico falando, ó, do paraíso, inferno e purgatório, tem 6 perguntas que a gente vai fazer semana que vem. Tá bom?